Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. A Assembleia recebe projetos do governador para privatização de CEMIG e Copasa. Municípios querem modificar divisão dos recursos do novo Acordo de Mariana. Estatuto da Igualdade Racial está pronto para o plenário. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. As propostas de privatização da CEMIG e da Copasa foram protocoladas na Assembleia nesta quinta-feira pelo governador em exercício, Matheus Simões. Em conversa com a imprensa, Simões falou da expectativa de que os projetos sejam aprovados ainda no primeiro semestre do ano que vem. Ele também defendeu a medida como estratégica para a melhoria dos serviços. Os projetos ainda precisam ser lidos em plenário para dar início à tramitação. Depois, eles seguem para as comissões de Constituição e Justiça e as de mérito antes de ir a plenário. Os dois textos vão passar por 2 turnos. Ainda está tramitando no Legislativo a PEC que retira da Constituição do Estado a necessidade de realizar referendo popular antes do processo de privatização. O governador em exercício, Matheus Simões, disse que as 3 propostas podem caminhar juntas na casa e declarou que espera aprová-las ainda no primeiro semestre do ano que vem. A estimativa do Executivo é arrecadar cerca de 15 bilhões de reais com a venda das empresas. Ele garantiu ainda que a intenção do Executivo é melhorar a prestação dos serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto e fornecimento de energia elétrica para os mineiros. A CEMIG, por exemplo, vale hoje 2 vezes mais do que valia quando o governador Romeu Zema assumiu o governo. Mas eu continuo tendo problema de fornecimento de energia no estado quase inteiro. A Copasa também teve uma valorização considerável, tem lucros, tem gerado resultado, mas não consegue fazer os investimentos. E não é uma questão de competência ou incompetência. Estatais não funcionam bem pelo processo de contratação, pelo regime de controle. E o Brasil está maduro hoje para entender que essas empresas não funcionam bem quando estão submetidas a controle político. O Bloco Democracia e Luta publicou uma nota de repúdio aos projetos, na qual afirma que privatizar a água e a energia elétrica é um grave retrocesso para Minas. Ao transformar 2 bens públicos essenciais em mercadorias, Zema coloca mais uma vez o governo a serviço dos interesses privados, ignorando as necessidades da população. O bloco ainda diz que, na Assembleia Legislativa, esses 2 projetos terão forte resistência da oposição. E nem todo mundo ficou satisfeito com o novo acordo de reparação pelos danos do rompimento da barragem Mariana há 9 anos. O documento já foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, prevê mais de 100 bilhões de reais em novos pagamentos. O tema foi discutido nesta quinta-feira na Assembleia com a participação de representantes do governo de Minas e da Associação Mineira de Municípios. Os convidados da audiência pública da Comissão de Meio Ambiente se dividiram entre a defesa e as críticas ao novo acordo pelos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 2015. Representante do governo do estado, Luiz Otávio Assis, ressaltou que a negociação foi complexa e o foco foi obter os recursos de imediato. Foi uma luta de 3 anos e meio. Muitas audiências públicas, muitos processos de escuta foram realizados e não é um acordo perfeito porque nem tudo que o poder público demandou, nem tudo que o governo de Minas demandou a gente conseguiu. São investimentos a serem feitos a partir de agora, de imediato. Então, eu entendo que a gente precisa fiscalizar de perto. Assinado no final de outubro, o acordo prevê que Vale e BHP, que são as controladoras da mineradora Samarco, paguem 100 bilhões de reais aos entes públicos atingidos, além de 32 bilhões em indenizações individuais. No caso dos municípios, os valores só serão repassados àqueles que foram diretamente atingidos e que façam a adesão ao acordo. Para o presidente da Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinícius, não houve participação suficiente. Os municípios em nenhum momento foram chamados para a mesa e os municípios foi aonde que teve o grande prejuízo, né? Então a gente está aqui defendendo municípios impactados e também estamos defendendo os municípios que foram impactados
indiretamente. Autor do requerimento para a realização da audiência, o deputado Antônio Carlos Arantes ressaltou o papel do governo do Estado na definição do acordo. O esclarecimento do Estado, como que foi as negociações, que foram positivas no sentido de reativar a busca desses recursos que vai chegar nos municípios, mas não da forma que nós gostaríamos, que o próprio Estado gostaria, porque foi uma ação federal que não cederam como nós gostaríamos que fosse para os 853 municípios. No fim do encontro, a comissão decidiu que deve enviar pedidos ao Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Assembleia, Tadeu Leite, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os parlamentares querem uma nova divisão dos valores para os municípios, medida que o deputado Adriano Alvarenga considera fundamental. Os municípios têm que ser ouvidos e, com certeza, quando se investe mais dos municípios diretamente, em cada um individualmente, você atende de forma mais igualitária e mais justa a população. É nos municípios que estão as pessoas, é lá que os prefeitos com certeza sabem de todas as demandas. O projeto de lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial em Minas está pronto para ser votado em plenário. O texto recebeu o parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos na tarde desta quinta-feira. O estatuto é de autoria das 4 deputadas negras, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Leninha e Macaé Evaristo, que se licenciou para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O texto inclui no estatuto 145 propostas apresentadas pela sociedade civil. Elas surgiram de uma mobilização organizada pela Assembleia a partir do Seminário Legislativo do Estatuto da Igualdade Racial, que ocorreu em 7 regiões de Minas. O documento reconhece e reafirma direitos, além de dispor sobre o dever da comunidade, da sociedade em geral e do Estado de assegurar à população negra e aos povos e às comunidades tradicionais a efetivação dos direitos constitucionais e legais. E a Comissão de Segurança Pública também se reuniu nesta quinta-feira. Os deputados querem debater a violência nos estádios mineiros. A Comissão de Segurança Pública quer realizar uma audiência para debater a insegurança nos estádios mineiros durante as competições esportivas. A motivação para o requerimento foi a violência entre torcedores na final entre Atlético e Flamengo, pela Copa do Brasil, no último domingo, na Arena MRV. Segundo o deputado Sargento Rodrigues, a privatização da segurança e a falta de policiais militares no interior dos estádios são algumas das causas desses atos violentos. A gente percebeu uma fragilidade no sistema de prevenção para evitar esse tipo de violência dentro do campo. Não só dentro do campo, como fora do campo. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia precisa debater, porque desses debates podem também surgir projetos de leis, medidas legislativas, para que realmente a gente possa minimizar, que a gente possa enfrentar a violência nos estádios. Na Comissão de Participação Popular, surgiram demandas sobre a terceirização no serviço público e sobre o trabalho das comunidades terapêuticas. A Comissão de Participação Popular aprovou requerimentos com pedidos de providência a órgãos públicos. Entre eles, questionamentos ao governo do estado sobre quais contratos temporários estão vigentes na saúde em Minas, diante de denúncia de ampla terceirização na área. Os deputados querem saber ainda quais os convênios firmados entre a segurança pública estadual e as comunidades terapêuticas, para apurar como estão sendo usados os 11 milhões de reais destinados ao tratamento de dependentes químicos. E na tarde desta quinta-feira, os novos servidores da Assembleia receberam as boas-vindas do presidente Tadeu Leite no Salão Nobre da Casa. O grupo fecha a última lista de empossados do concurso público promovido pela Assembleia. O edital foi lançado em 2022, o maior já realizado pelo Parlamento Mineiro. Foram disponibilizadas 111 vagas de técnico legislativo de nível médio e 89 vagas de analista que exigem curso superior em 32 especialidades diferentes. Ao todo, cerca de 100 mil pessoas se inscreveram para fazer as provas.
O entrevistado do videocast Sem Protocolo, que estreia hoje na TV Assembleia, viveu e trabalhou na roça até os 23 anos de idade. Mas terminou os estudos, fez faculdade, se envolveu com associativismo e chegou a ser prefeito mais novo de Andradas, no sul de Minas, por 2 mandatos. Hoje, aqui na Assembleia, o deputado Rodrigo Lopes, do União Brasil, defende o conceito de cidades inteligentes, grandes centros planejados com foco no cidadão. As pessoas confundem cidade inteligente com tecnologia. Nós vivemos em um país que talvez priorizou o LED e esqueceu de tratar o esgoto. Aí a gente polui o nosso rio, joga o nosso lixo de maneira inadequada, mas a gente priorizou o LED, não que o LED não seja importante. Mas a gente precisa olhar também para as questões essenciais, né? Jogar esgoto no rio é matar a biodiversidade, poluir a água, que é algo essencial. Eu acredito que se a gente tiver prioridade, se a gente colocar isso de fato como meta, a gente vai resolver. Agora, enquanto a gente terceirizar essa responsabilidade, enquanto a gente protelar as decisões, enquanto a gente for tratar de outras coisas ao invés do que é essencial, a gente vai viver nessa situação. A gente está discutindo o carro voador, o carro autônomo que não precisa de motorista, mas a gente não conseguiu resolver o problema de morador de rua aqui em Belo Horizonte, que está ali no entorno da rodoviária, que está aqui na porta da Assembleia. Então a gente olha para essa situação e a gente vive um paradoxo, né? Ou seja, o que está faltando? Eu entendo que está faltando sensibilidade e a gente começar a olhar para o mesmo foco. É possível resolver esses problemas, mas uma pessoa sozinha, um poder sozinho, um político sozinho não vai resolver. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento Mineiro e conteúdos da TV Assembleia, você acompanha em lmg.gov.br. Se você quiser seguir e interagir com a TV, você também pode procurar o Instagram e também a rede social X. Boa noite.